Como fazer um boneco voodoo? Fazendo um boneco de voodoo de feltro. Crie o molde numa folha de papel e recorte-o. Procure um molde com formato de pessoa na internet ou desenhe um por conta própria. Lembre-se de que o desenho não precisa ser realista nem proporcional. Além do mais, pode ser grande ou pequeno, conforme você desejar. No entanto, a maioria dos bonecos de voodoo cabe em uma mão. Quem não sabe desenhar pode usar um cortador de biscoitos em formato de homem como stencil. Desde que se lembre de fazer uma cabeça maior e mais redonda. Afixe o molde a 2 pedaços de feltro com alfinetes. Eles devem ficar próximos ao centro do molde, pois, perto das beiradas, eles atrapalhariam o corte do tecido. Se o molde for bem pequeno, você poderá pregá-lo a um único retalho de feltro dobrado ao meio. A cor do feltro pode ser a que você quiser, desde cor de pele até verde, vermelho ou até mesmo azul. Usando o molde como guia, corte o feltro e remova os alfinetes. Graças ao modo como o boneco é montado, não é preciso deixar folgas para as costuras. Uma vez recortados os 2 retalhos, remova os alfinetes. Deixe o molde de lado. Ele não será mais necessário. Costure um botão em um dos retalhos para fazer o olho direito. Escolha qual dos retalhos será a parte dianteira do boneco e, por ora, deixe a contraparte dele de lado. Passe um segmento de linha preta numa agulha e use-a para costurar um botão branco na porção direita da cabeça. Finalize a costura no verso do feltro, mas não corte a linha ainda. Para criar um boneco um pouco mais elaborado, corte um círculo de feltro preto ligeiramente maior que o botão. Ponha-o entre este e o retalho de feltro antes de fazer a costura. Costure um X no lugar do olho esquerdo, sem tirar a linha da agulha. Faça uma costura em X na porção esquerda da cabeça, que representará o olho esquerdo. Ela pode ser de um tamanho similar ao olho oposto ou pouca coisa maior ou menor que ele. Finalize o X no verso do retalho. Não corte a linha ainda. Outra possibilidade é costurar um segundo botão para fazer o olho esquerdo. Ele pode ser igual ou diferente do outro botão. Costure uma linha horizontal para fazer a base da boca. A boca deve ter uma largura igual ao espaço entre os centros dos 2 olhos e ficar na base da cabeça. Passe a agulha do verso para a frente do feltro, de modo que a boca comece bem abaixo do olho esquerdo. Alinhe a agulha ao olho direito e atravesse-a para o verso do feltro outra vez. Não corte a linha ainda. Deixe a linha um pouco frouxa a fim de não enrugar o feltro. Crie 4 ou 5 linhas verticais distribuídas ao longo da boca para que ela pareça costurada, trabalhando da esquerda para a direita. Faça costuras perpendiculares à boca e posicionadas entre as extremidades dela, e que sejam distribuídas de modo homogêneo. Ao terminar, você pode fazer um nó e cortar a linha. Costure um coração de feltro vermelho no lado esquerdo do boneco. Para começar, recorte um coraçãozinho de feltro vermelho. Posicione-o na porção esquerda do tórax do boneco, onde ficaria o coração numa pessoa de verdade. Depois de munir a agulha com linha preta e de dar um nó nas extremidades, comece a costurar o coração pelo verso do retalho de feltro. Finalize a costura no verso do feltro. Dê um nó na linha e corte-a.
Faça um ponto de costuras retas para obter o melhor acabamento. Vá passando por cima e por baixo do coração, o mais próximo possível da borda. Faça um ponto de costuras paralelas para um acabamento rústico. Passe a agulha de baixo para cima através do coração. Depois de cima para baixo no feltro próximo à borda. E assim por diante. Costure os dois retalhos de feltro com os versos voltados um para o outro. Coloque mais linha preta na agulha e dê um nó nas pontas. Começando pela axila. Insira a agulha das costas para a frente do boneco. Passe a linha por fora da borda e insira a agulha nas costas do boneco outra vez. Um pouco acima do primeiro ponto. Contorne o boneco, parando apenas no quadril esquerdo, deixando uma fissura entre este e a axila. Não corte a linha. Por hora. Para um acabamento melhor, faça a costura em ponto caseado. Como não será possível virar o boneco do avesso, é preciso lembrar-se de fazer a costura com o verso dos retalhos voltados para dentro. Estofe o boneco. Você pode fazê-lo com fibra de poliéster, à venda em lojas de tecidos ou de artesanato, ou com bolas de algodão, as quais têm de ser desmanchadas para que o boneco fique fofo. Use a ponta seca de um lápis ou de uma caneta para estofar os braços e pernas da boneca. Para montar um autêntico boneco de voodoo, estofe-o com barba de velho. Finalize a costura. Uma vez que o boneco esteja estofado a seu contento, termine de costurá-lo com a mesma técnica de antes. Ao chegar à axila esquerda, faça um nó na linha e corte-a. Seu boneco está terminado. Fazendo um boneco de voodoo de lã. Dobre ao meio um limpador de cachimbo e abra-o para formar o pescoço. Use um limpador de 30 cm. Segure o ponto a 2,5 cm acima da dobra central, separando as duas metades do limpador de cachimbo a partir dela, de modo que formem um ângulo de 90 graus com o pescoço. Dobre cada segmento de modo a criar braços de 4 cm. No braço esquerdo do boneco, meça 4 cm a partir do pescoço. Dobre para baixo a porção entre esse ponto e a extremidade do limpador de cachimbo. Repita no outro braço. Feito isso, o boneco terá um pescoço de 2,5 cm, que estará na vertical, e duas porções horizontais de 4 cm que equivalem aos braços. O resto do limpador de cachimbo estará apontando para baixo. Faça a articulação das pernas 5 cm abaixo dos braços. Dobre para dentro as duas pontas do limpador de cachimbo. Feito isso, dobre ambas as pontas para baixo, partindo do ponto onde se encontram logo abaixo do pescoço. Por fim, faça uma dobra a 4 cm de cada ponta do limpador de cachimbo para formar as pernas. Seu boneco deverá ter um pescoço de 2,5 cm. Braços, ambos na horizontal, de 4 cm. O tronco, perpendicular aos braços, com 5 cm. E as pernas de 4 cm. Ambas na diagonal. Ponha uma pequena miçanga de madeira no pescoço dele. Escolha uma miçanga de madeira e com 2,5 cm de extensão. Espalhe um pouco de cola dentro do orifício dela e insira-a na parte do limpador de cachimbo, equivalente ao pescoço. Você pode usar, no lugar da miçanga, uma bola de espuma com 2,5 cm. Fure-a.
Encha de cola e insira nela o pescoço do boneco. Você pode usar uma miçanga um pouco maior. Mas lembre-se, ela parecerá ainda maior depois de envolvida com a lã. Enrole lã em torno da miçanga até cobri-la por completo. Cole a ponta da lã na miçanga. Vá enrolando a lã vertical, na horizontal e na diagonal até cobrir a miçanga de todo. Mude de direção sempre. Ao terminar, cole a outra ponta da lã. Caso a cabeça pareça muito pequena, continue a enrolar a lã. Quanto mais você o fizer, maior ela ficará. A lã pode ser da cor que você quiser. Tenha em mente que a cor final do boneco será dada mais adiante. Quando você enrola-lo com linha de costura, enrole lã em torno das pernas e do tronco do boneco. Partindo do quadril, enrole a lã até a ponta da perna esquerda. E depois até o quadril novamente. Da mesma maneira, enrole a perna direita até a ponta e volte até o quadril. Enrole o boneco tronco acima, até chegar aos braços. Quando terminar de enrolá-los, enrole o tronco mais algumas vezes para deixá-lo mais espesso. Para cobrir melhor o boneco, você pode passar a lã entre as voltas do limpador de cachimbo nos braços e nas pernas do boneco. E enrola-los a partir daí. Se você vai usar fio de cobre não revestido, terá de enrolá-lo várias vezes em torno do boneco. De outro modo, o limpador de cachimbo não ficará coberto completamente. Faça as cores e as roupas com linha de costura. Você pode deixar o boneco tal como ele se encontra, ou ainda enrolar linha de costura colorida em torno dele, o que conferiria a ele espessura, contorno e cor mais bonitos. Enrole-a do mesmo modo como fizera com a lã. Se quiser, você pode usar diferentes cores em torno da cabeça e do corpo, podendo inclusive intercalar as cores de modo a criar o desenho de uma camiseta e calças. Dê um contorno mais bonito enrolando a linha algumas vezes entre o ombro esquerdo e a axila direita, e depois entre o ombro direito e a axila esquerda. Assim, se criará um volume em forma de X no boneco. Finalize os detalhes com miçangas, botões ou mais linha de costura. Com miçangas e botões, você pode fazer os olhos. E com linha preta, a boca. Outros detalhes, como a barba e o cinto, podem ser feitos de feltro. Para dar cabelo ao boneco, providencie um feixe de segmentos de linha de tamanhos iguais. Amarre-o no meio e cole-o no topo da cabeça do boneco.